Boa noite, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados e chegou o momento de mais uma ministração, o momento mais esperado das nossas vidas, porque são momentos que nos faz crescer espiritualmente, momentos que nos fortalecem, né? São essas ministrações da graça, que nos deixa nos fortalecidos em graça, amém, meus amados, e fortalecido em conhecimento. Então chegou esse momento, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like nesse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham alcançar, ouvir esse vídeo e assim se libertar das unhas dos lobos maus. Amém, meus amados? E vou pedir também para você se inscrever neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Obrigado às pessoas, agradeço às pessoas que têm se inscrevido lá ultimamente. E agradeço já adiantado essas que vão se inscrever. Se inscreva lá para esse canal crescer e assim esse canal poder circular em outras redes e outros canais. Amém, meus amados? Então vamos para a nossa ministração. O tema de hoje é Lúcifer, a estrela da manhã. Eu vou repetir, Lúcifer, a estrela da manhã. Amém, meus amados? Então compartilhe esse vídeo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e abrir a sua mente, porque não adianta ser, porque Bíblia todo mundo abre. O sistema religioso anda de Bíblia aberta, de Bíblia debaixo do braço, mas a mente fechada. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e a sua mente, para nós iniciar a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, né? Não podia ser outro. No livro de Apocalipse. Meus amados, é impressionante. Eu não via isto, né? É impressionante como o sistema religioso ele tem essa facilidade de mudar as coisas. Eles mudam, eles vão mudando tudo o que eles vão lendo, as suas práticas, a prática certa pela prática errada. Eles vão dando rumo a tudo, rumos diferentes a tudo que eles vão fazendo e ouvindo. E não é diferente pela palavra de Deus. Infelizmente, o sistema religioso tem dado outro rumo a essa Bíblia, né? Dá outro entendimento. Eles mudam com muita facilidade. E a igreja chamada de Cristo, sem nenhum entendimento, sem luz do Evangelho, sem a luz do Evangelho, sem a mente iluminada, vai entrando nesse engano, nessa mudança, né? Que parece mágica o jeito que o sistema religioso muda as coisas. Então, a gente... Agora, depois que eu leio esse evangelho com a luz iluminada, com meus olhos iluminados, com a mente iluminada, eu vejo o quanto o sistema religioso, até eu mesmo fui um deles, que tem blasfemado de Deus, do Cristo ressuscitado, tem chamado Jesus de Lúcifer. É isso, né? Então vamos entender isso aqui, que eu não quero me demorar muito hoje, né? Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Igrejas não é praca, já é uma coisa que o sistema mudou, né?
mudou com facilidade. E tem um ditado que diz que uma mentira, de tanto ela ser contada por tanto tempo, ela vira uma verdade. Então está aqui uma mentira que virou verdade, de tanto ser contada por muito tempo, né? Porque igrejas não é placa, não é 4 paredes, um teto de cima e uma placa na frente, igreja do Fredo do Reino de Deus. Igrejas são vidas, é eu, é você, que se une neste momento para ouvir esta palavra e viver dela, por ela, né? Viver por ela, né? Então, meus amados, essas coisas as igrejas dizer para nós: eu sou a raiz. Quem é de quem é a palavra? Jesus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a luz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem é a luz? Eu peço que você não esqueça, porque lá na frente nós vamos entrar num detalhe do qual a igreja mudou isso aqui, né? A igreja mudou, o sistema religioso mudou a igreja, mudou de vidas para uma placa, e ela mudou a brilhante estrela da manhã, que Jesus está dizendo que é ela, né? Está dizendo que ele é a brilhante estrela da manhã. Então, você vê que para você não esquecer. E eu vou ler o 17 também. A estrela da manhã, versículo 17. O Espírito e a noiva, dizem, né? Vem, aquele que ouve, diga, vem. Vem o que? Aquele que ouve, diga, vem. A estrela, vem estrela. Vem brilhante estrela da manhã. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça, né? Outra mudança aqui, de graça, a água da vida. Porque dentro dessas igrejas, eles saem na rua oferecendo de graça. Mas quando chega lá dentro, tem que ser dizimista fiel, tem que dar oferta, tem que fazer sacrifício, tem que fazer campanha. Tudo isso é com dinheiro. Tudo isso é com dinheiro, né? Então, meus amados, você vê a grande mudança, o sistema, a grande facilidade que o sistema tem para mudar as coisas. E se você não tiver uma mente iluminada, os olhos iluminados, você vai entrando por esses caminhos errados, né? Às vezes até blasfemando de Cristo e de Deus e de tudo vai blasfemando, né? Para nós continuar, abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Então não esqueça, meus amados, aqui no livro do Apocalipse, Jesus está dizendo que Ele é a brilhante estrela da manhã. Vamos ver se isso permanece até nós chegar no livro de Isaías, porque nós vamos passar por lá. Amém? O livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 25. Pois eles mudaram a verdade, né, que é o nosso tema, eles mudaram a verdade. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Então, uma mentira contada por muitas vezes e por muito tempo, quantos anos, quantas centenas de anos, essa mentira não vem sido contada dentro das religiões, que se tornou uma verdade para a igreja. É a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura no lugar do Criador. Jesus de Nazaré, ele era um criador ou ele era uma criatura? Ele era uma criatura de Deus, foi Deus que criou
Jesus de Nazaré, o corpo. Deus criou aquele corpo, né? Através do corpo de Maria. Então, já é uma outra mudança aqui. O povo, o sistema religioso, deixou de adorar e reconhecer o Criador e reconhece Jesus de Nazaré como seu Senhor, né? E Deus, né? Porque na igreja, no sistema religioso, tem Jesus de Nazaré como seu Senhor e Deus. Então, uma outra mudança nós achamos aqui. Como o sistema religioso muda as coisas facilmente. Em lugar do Criador, o qual, o Criador, né? Não é? É importante nós discernir as palavras aqui, ou senão, se nós não ficar com os olhos iluminados, nós podemos até trocar e achar que é Jesus de Nazaré, a pessoa que tem que ser adorada. Mas aqui, a criatura em lugar do Criador, o qual, o Criador, né? Não é Jesus de Nazaré, o qual é bendito eternamente. Então, se é o Criador, que não é Jesus de Nazaré, bendito eternamente, quem é? A igreja no sistema religioso? Quem é esse bendito e eterno? Jesus de Nazaré. Porque eles clamam isso dentro das igrejas, né? Jesus como seu eterno. Mas a palavra está dizendo aqui, o seu Criador, o qual é bendito, é Deus o Criador, bendito e eternamente, para sempre. Amém, meus amados? Você pode continuar lendo aí na sua casa. A intenção hoje é mostrar, é trazer esse conhecimento a você do quanto o sistema religioso muda as coisas, né? Tem a facilidade de mudar as coisas. E eles mudam tanto as coisas que chegam a chamar Cristo de Lúcifer, de Satanás, né? Malaquias, outras mudanças. A nossa noite hoje é para encontrar as mudanças que é feito dentro do sistema religioso. Nossa procura hoje é isso. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 11. 3:11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida, as vossas fruteiras, a roça, né? Para ser mais claro, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse devorador aqui, ó? Quem é esse devorador? Aqui está devorador. Depois nós vamos conhecer quem é esse devorador, né? Lá no livro de Joel, nós vamos para lá agora. Conhecer quem é esse devorador. Mas no sistema religioso, quem é esse devorador? Satanás. Então eles vão mudando as coisas. Eles vão mudando do jeito que mais eles interessam. Boa noite, Terezinha. Como foi o almoço? Eles vão mudando as coisas. O sistema religioso tem essa facilidade de mudar as coisas. E a igreja vai recebendo essas mudanças sem ler, sem pesquisar, sem fazer nenhuma questão. Porque a igreja, que são vidas que frequentam certo lugar como igreja, elas não precisam pensar, no momento que elas entram dentro de
local chamado igreja, o pastor já toma conta ali, já recebe o cérebro da pessoa, e ali ela não precisa mais usar o cérebro, o pastor faz isso por ela. Aí o que ela tem que fazer lá dentro é sim, sim, Senhor, Senhor. Só e pronto. Aí o pastor vai mudando as coisas, né? O sistema todo no seu geral, né? Aqui nós não estamos dando nome de igreja, é no geral. Por vossa causa repreendeu o devorador. Nós vamos conhecer quem é esse devorador que Deus prometeu repreender. No sistema religioso é Satanás, esse devorador. Então abra a sua Bíblia. Eu vou ler o 12 para não ficar solto também aqui, né? Que nós lemos o 11, você lê o 12. Eu não costumo deixar versículo só. Versículo 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus iria repreender esse devorador, que nós vamos conhecer quem é, que na igreja diz que é Satanás. E uma vez que Deus ia repreender esse devorador, eles iam ser felizes. Feliz aonde? Que eu já mostrei para você aqui. Na roça, né? nas suas videiras. O devorador não ia devorar a roça deles. Então, abra a sua Bíblia em Joel para nós conhecer esse devorador. Um monte de livro pequeno aqui. Joel, acho que é uma página só também. Vamos ver se está para cá. Não, está para cá. Joel, capítulo 1, versículo 4. Vamos conhecer esse devorador. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto? Olha quem é o devorador. O gafanhoto que comia as lavouras deles. Então, porque o povo hebreus, aqueles que não davam o dízimo, não sustentavam, né? Não davam o dízimo para sustentar a tribo de Levi, que era quem recebia esses dízimos. Então, Deus não parava a praga que vinha, né? Deus não guardava, né? Não impedia que a praga viesse à roça deles. Então está aqui o devorador. O que deixou o gafanhoto? Você vê que é o Satanás, como eles mudam as coisas dentro do sistema religioso, porque lá isso aqui é o Satanás, mas aqui está dizendo que é um gafanhoto, que comia a roça dos hebreus. O que deixou o gafanhoto o gafanhoto cortador, é um tipo de gafanhoto, né? Tem vários tipos de gafanhoto. Então, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto, outro Satanás aqui dentro das religiões. Mas aqui está mostrando que é um gafanhoto, é um tipo de gafanhoto que comia a roça do povo, a lavoura. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Aquele sai voando para aqui, sai para lá e sai de roça em roça, comendo. O migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Então,
para tudo existir um tipo de gafanhoto. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, 4 tipos de gafanhoto que comia a roça dos hebreus, a lavoura dos hebreus, né? Você que é nordestino, que planta, você sabe que existe esses gafanhotos ainda, né? Mas no sistema religioso, eles fazem a mudança e já emprega aqui, ó, 4 tipos de Satanás aqui. Aquele que devora, aquele que corta, aquele que destrói. Mas aqui está bem claro, é gafanhoto, não é Satanás. Amém, meus amados? E o sistema religioso, eles têm a facilidade, a maior coisa que eles traduzem, eles chamam, nós vamos entender agora, quando eles chamam Jesus de Lúcifer, de Satanás. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Então hoje nós vamos conhecer as mudanças que é feita dentro do sistema religioso. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Versículo 12. É aqui onde ele chama Jesus de Satanás. Porque a palavra Lúcifer não é um ser, uma palavra, não é um ser. A palavra Lúcifer é uma força de expressão, não é um ser, é uma força de expressão. A palavra Lúcifer é a força de expressão da palavra filho da luz, da que nós vemos lá no Apocalipse. Filho da luz é a força de expressão Lúcifer. Não é um Satanás, é uma força de expressão. A palavra Lúcifer, filho da luz, é a força de expressão da palavra filho da luz, que é Jesus, né? E nós temos também a Lúcifer, isso varia do grego, né? Que nós temos, a Bíblia foi escrita em grego, alguns livros foi escrito no hebraico, né? Então, do hebraico, quando muda para o hebraico, também quer dizer Lúcifer, quer dizer portador da luz. Quem foi o portador da luz, que é o Evangelho de Cristo? Jesus. Mas no sistema, o Lúcifer é um Satanás. Então eles estão chamando Jesus de Lúcifer, de Satanás, mesmo não havendo esse ser, né? Porque é uma força de expressão também. É a força de expressão Lúcifer também, quando se muda do grego para o hebraico, é a força de expressão do portador da luz, e não de um ser. E é daqui que eles tiram essa palavra aqui. Vamos conhecer como é que eles mudaram isso aqui. Eles mudam, chamam Jesus de Satanás. Isaías, no capítulo 14, versículo do 12 ao 14. Versículo 12. Como caíste? Você vê, é daqui que eles tiram. Que eles dizem que o Satanás caiu do céu. Porque eles lêem aqui, e você vai entender de quem é essa palavra. Essa palavra está expressada a quem, né? Mas eles pegam isso aqui, eles mudaram, aí pega isso aqui, lê para a igreja que não entende nada de Bíblia, a igreja recebe e sai também chamando Jesus de Lúcifer, de Satanás, que não existe, né? Vamos ler, vamos conhecer. Como caíste do céu, ou estrela da manhã? Isso aqui é as palavras do profeta.
O profeta Isaías, ele está falando com alguém. E você vai ver que não é com Satanás. Então, Satanás, quando se lê isso aqui dentro de uma igreja evangélica, é Satanás. Mas você vai ver com quem que o profeta está falando. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Debilitava as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Eu subirei. Você vê, meus amados, com o sistema religioso, eu acho que cheira a droga. Fica loucão. Porque, segundo o sistema religioso, Satanás, ele estava onde? Estava no céu. Satanás, no segundo o sistema religioso prega, Satanás estava no céu. Mas vem aqui, ó. Tu que dizias no teu coração, eu subirei. Eu subirei. Mas no sistema religioso de Satanás fez uma rebelião lá no céu e trouxe a metade dos anjos para a terra. Mas aqui tá dizendo que desceu ou subiu. Ele está dizendo que subiria. Ele não está dizendo que ia descer para a terra. Ele está dizendo que subiria. Então alguém estava na terra, não estava no céu, para Deus expulsar ele de lá. Vamos acabar de entender? Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Então esse camarada estava na terra, já tinha um trono, né? E desse trono ele falava essas coisas. Lá no final você vai entender de quem é que o profeta está falando. Se é um Satanás ou tem alguém ainda no meio. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. No monte da congregação me assentarei. Congregação onde se reunia o povo de Deus. No monte da congregação me sentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens. Tudo isso é que o camarada falava, né? Das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele ia ser semelhante ao Deus. Esse Satanás, o sistema religioso, diz que se rebeliou lá no céu. E queria ser mais do que Deus lá no céu. Mas para começar, você já entendeu que esse camarada estava aqui na terra, não estava no céu. Serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou ler o 15 ainda um pouco. Contudo, né, o profeta falando, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Ia ser enterrado. O reino dos mortos é a cova. Para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Bem, acho que aqui já deu para ativar a sua mente, que o profeta Isaías está falando com uma pessoa aqui. Vamos ver quem é. Aí mesmo no capítulo 15, aliás, no capítulo 14, no versículo 4, volta um pouquinho, no versículo 4. Versículo 4. Então proferirás, o Deus falando através do profeta, né? O Deus falando através do profeta, aqui no versículo 4. Então proferirás este motejo, né? Esta profecia. Deus está dizendo, falando com o profeta. Tu vai profetizar isso aqui para ele. Então proferirás este motejo contra quem?
contra Satanás? Com quem que o profeta estava falando? Contra um Satanás, um ser de luz? Que as igrejas dizem que caiu do céu, era um ser de luz que caiu do céu? Ou o profeta estava falando com o rei da Babilônia? Está falando aqui, ó, com o rei da Babilônia. Não tem Satanás aqui. Mas os pastores mudam, lê isso aqui dentro das igrejas, muda o personagem, que o personagem aqui é o rei da Babilônia, eles mudam e implantam Satanás aqui. E a igreja recebe, e sai espalhando, e sai com medo por aí desse Satanás. Porque se eles não der vida, se os pastores, o sistema religioso, todo o sistema religioso, não der vida a esse Satanás, acabou a igreja. As portas fecham. Porque o povo só está lá com medo de Satanás. Ninguém pensa que o povo vão para uma igreja evangélica por amor a Deus. Vão lá por medo de Satanás levar elas para o inferno. Então é necessário que o pastor dê vida a esse personagem aqui. Troque o personagem. Porque a palavra está falando do rei da Babilônia, né? Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia. E dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Né? O rei da Babilônia era tirano. Eu vou ler o 5 para trazer mais clareza aqui. A tirania. Quebrou o Senhor a vara dos opressores e o cetro dos dominadores. Então era o rei da Babilônia, não só da Babilônia, mas aquele reinado, aqueles reis que tinham naquela região, que oprimia o povo. Mas o profeta está falando diretamente com o rei da Babilônia, porque era o rei da Babilônia o mais pior de todos eles. Todo o reinado se curvava diante do rei da Babilônia. Que, se não me falha a memória, inclusive esse rei nessa época aqui era Nabucodonosor. O rei da Babilônia dirás como cessou o opressor e como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos opressores e o cetro dos dominadores. Eu vou ler o 6 também. 6. Que feriu os povos, né? Feria os povos e com ira dominava as nações, com perseguições e irreprimível. Era assim o rei da Babilônia. Então você vê que a palavra que eles afirmam de Lúcifer, da estrela da manhã que caiu do céu, que pela palavra é empregada a Jesus, eles empregam em quem? No Satanás. Eles mudaram de Jesus para Satanás. E assim a igreja vai comendo disso aí. Esse Lúcifer também, vem do hebraico também, de Helel Ben Kachar, eu escrevi aqui, né? Helel Ben Shakar, do grego, né? Então, as pessoas, os crentes que frequentam essas igrejas, tudo que o pastor vai falando, eles mudam, vai falando, eles vão recebendo, sem a menor preocupação de pesquisar, saber se é verdade ou não é verdade, a quem realmente está sendo dirigida aquela palavra. O pastor diz que é Satanás, eles aceitam. Volta lá em Apocalipse. Nós estávamos no Apocalipse 16, Apocalipse 22, 16. Vou até mudar aqui, é afirmação, né? Agora. É aquela afirmação de quem era a estrela da manhã, né?
quem era a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos certificar estas coisas. As igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi. Quem é? Satanás ou era Jesus? Era Jesus. A geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém, meus amados? Abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Versículo 18. Mas ele lhe disse: eu via Satanás. Outras mudanças aqui, né? Aqui, a mudança aqui é a falta de conjugação de verbo, né? Que eles não fazem isso aí. Eles falam quando ele quer debater com outras pessoas que não estão concordando com eles. Aí eles dizem que você não tem conjugação, não estudou teologia, não faz conjugação de verbo, né? Aí diz no versículo 18 aqui: mas ele lhe disse, via Satanás. Aqui foi uma tradução errada, né? De João Ferreira de Almeida. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo. A palavra Satanás, do grego, também é uma força de expressão. A palavra Satanás quer dizer contra, um assunto contrário. Por exemplo, Jesus disse que Pedro era um Satanás. Não é que Pedro era um Satanás. Pedro estava estava contrariando Jesus. Quando Jesus dizia que ia morrer, ia ser crucificado, Pedro não aceitava, não aceitou. Então Jesus falou para ele: sai, tu és um Satanás, sai Satanás, sai com esse assunto contrário. Então Pedro estava contra Jesus. Então a palavra do grego, a palavra Satanás do grego quer dizer contra, um assunto contrário. Quando uma pessoa está contra outro, né? Uma pessoa está falando alguma coisa e diz: não é bem assim. Então essa palavra quer dizer Satanás. Mas João Ferreira de Almeida traduziu para a igreja, fez esse favor para os pastores. Então hoje eles dizem que viram Satanás caindo do céu, mas aqui é uma tradução errada. Então, aqui, eu vou começar a 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios, né? A palavra demônio aqui quer dizer um espírito alterado. Você vê nessas igrejas aí, quando se manifesta, seja uma pessoa lá que se diz está com um demônio, não é que tem um ser a mais, entrou um ser a mais naquele corpo. Não, o espírito daquela pessoa se alterou, né? Então a palavra demônio pode ser um espírito bom ou um espírito mau. Quando você vê nessas igrejas aí uma pessoa manifestada, é que o espírito dela se alterou. O próprio demônio nos submetem pelo teu nome. 18. Mas ele lhe disse: tu via Satanás caindo, né? Jesus, a palavra aqui seria de Jesus, né? Mas ele lhes disse: eles lhe disse, eu via, Jesus via, né? Jesus via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A expressão caindo como um relâmpago é caindo numa velocidade, né? O que é que caía aqui?
já que nós temos o entendimento que o demônio aqui é um espírito alterado, é um espírito mal, ou seja, o orgulho é um espírito bom ou mal? É um espírito mal. O espírito que rouba, a pessoa que rouba, ele está com um espírito bom ou um espírito mal? O espírito mal. Então, com a pregação do Evangelho, com a expansão do Evangelho, essas pessoas iam se convertendo rápido, né? O que roubava parava de roubar, o que matava parava de matar, e assim é a força de expressão que caía como relâmpago. Não era um ser que caiu do céu, não. Era as pessoas que iam se convertendo, né? Deixando o seu espírito mal para se converter ao espírito bom, que a palavra demônio é a força de daimon, né? Do grego daimon, que tanto pode ser bom como tanto pode ser ruim. Ele lia só o 18? Sim, era só até o 18. Você pode ler na sua casa aí se tiver tempo. Eu vou ler um pouco mais. Eu vou ler até o 20. 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpente. Você nunca viu um pastor pisando em serpente. Em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Do inimigo. Esse inimigo aqui é quando aquelas pessoas ruins, elas têm um espírito ruim dentro dela, né? O que age dentro daquela pessoa é a parte ruim dela, né? Do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos, os daimon, se vos submete, né? Aquelas pessoas que tinham espírito ruim submetia as palavras pregadas por esses homens, submete, e sim, porque o vosso nome está escrito, está arrolado nos céus. Amém? Estamos em Lucas 10. Lucas 23. Passa na frente um pouquinho. Lucas 23, 42, versículo 42 e 43. Versículo 42. E acrescentou Jesus. Lembrar aquela passagem do ladrão aqui, né? Acrescentou Jesus. Esse tinha, o ladrão aqui, ele tinha um espírito bom, um daimo bom ou um daimo ruim? Um daimo ruim. E acrescentou Jesus: lembrai-te de mim quando vieres. O ladrão falou com Jesus, né? Lembrai-me de mim, acrescentou, né? Lembrai-me de mim. E acrescentou Jesus: lembrai-te de mim quando vieres no teu reino. 43. Jesus lhe respondeu. Isso aqui tem uma tradução errada, ou uma tradução enganosa. Ainda bem que essa tradução aqui, a maioria dos pastores já reconheceu que é uma tradução enganosa, né? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estás comigo no paraíso. Mas como hoje esse ladrão aqui estava com Jesus no paraíso, se Jesus não subiu o céu naquele dia? Jesus ainda ficou 40 dias andando pelas terras de Israel. Então a palavra certa aqui é:
em verdade te digo hoje, não amanhã nem ontem, te digo hoje que tu vai estar comigo no paraíso. Entendeu? Essa aqui, ainda bem que a maioria dos pastores já entendeu isso aqui, que é uma tradição tendenciosa essa aqui. Mas eles não entendem as outras tradições, né? Isaías ainda, nós lemos no versículo 14, abra em Isaías capítulo 45. Isaías 45, no versículo 7. Eu formo a luz, né? É Deus falando pela boca de Isaías, profeta. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, não tem nada que demônio fez, porque até mesmo não existe. Esse ser espiritual, não existe um demônio como um ser espiritual. Existe um ser humano como um demônio nessa terra, que é a nossa carne, que ela é contra o espírito que está dentro de nós. A carne é a palavra que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, logo nós já conhecemos, entendemos que Satanás não é um ser de treva, é uma carne que luta, uma carne vencida, uma carne que já veio de fabricação com erro, né? Então não tem convertimento para essa carne, sempre ela vai estar contra o espírito. Então é esse Satanás, ela é contra, um ser contra o espírito. Nós já lemos o versículo, né? O versículo 7. Deixa eu ver se eu leio o versículo 8. Não, deixa quieto aqui. Não vai se aprofundar muito e o vídeo vai se compridar. Mas você pode ler aí. Né? Primeira de Pedro. Tem meia dúzia de passagens aqui curtas. Na Epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vós sois. Vós está no plural. Somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas no sistema já se abre uma sociedade, porque no sistema qualquer coisa Satanás já leva para o inferno, porque ele só pode ser sócio de Deus. Aqui está dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quando uma propriedade, quando você passa numa estrada, você vê propriedade exclusiva, você nem sonha nem pôr o pé dentro daquela propriedade, porque talvez você não saiba nem de quem é. Você tem medo de levar uma bala. É o que Deus está dizendo aqui. Vocês são uma nação santa, vocês são santa povo de propriedade exclusiva minha. Então, se nós somos de Deus, onde entra Satanás aqui? Não tem lugar para ele? Não tem lugar para ele. Mas, infelizmente, dentro do sistema religioso, eles acham esse lugar para o Satanás, porque se tirar Satanás dentro das religiões, fecha as portas.
Porque o povo só estão lá com medo de Satanás, de uma coisa que nem existe. Quando eles sabem que Satanás não existe, eles não ficam lá. De propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, no sistema religioso, eles não proclamam que com a morte de Jesus na cruz, nós fomos santificados, nós fomos justificados, nós fomos lavados, nós fomos batizados, tudo. Em Cristo nós fomos tudo. Então, se eles reconhecerem, se os pastores reconhecerem que tudo isso, se eles proclamarem isso aqui para a igreja vai entender o quê? Ué, e o que eu estou fazendo aqui? Só estou aqui para o Satanás não me levar para o inferno. E se eu já sou isso, tudo isso aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Sustentando o vagabundo. Eu respondo, você está aí sustentando o vagabundo que não quer trabalhar. É essa que é a verdade. 1 de Pedro, Tiago, logo depois de Hebreus, Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim também. Eu vou ler o 16 para não ficar solto aqui. Eu não gosto de deixar versículo solto nem para cima e nem para baixo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago, dizendo, vocês não se enganem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai, né? Descendo do Pai das luzes. Então você vê, quem é o Pai das luzes? Quem é que tem luz? Você vê que o Evangelho vai nos mostrando que a luz só pertence a Deus. Não tem Satanás com luz aqui. Mas na igreja eles dão luz para isso. O Pai da luz, em quem não pode existir variações. Mas sim, ele diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Como ele diz, né? Como ele diz, nós somos propriedade exclusiva dele. Tiago está afirmando aqui que não pode haver variações. Mas dentro dessas igrejas, é o que mais tem variações. Uma hora é de Deus. Se deu dízimo é de Deus. Se não deu dízimo é de Satanás. Então, essas variações, essas mudanças que eles fazem dentro do sistema religioso, para prender a igreja dentro do sistema. O Tiago afirmando aqui, não pode existir variação ou sombra de mudança. E dentro das igrejas, o que mais eles fazem? Muda a palavra. Né? Muda a palavra, nem sombra de mudança. Eu não vou ler o 18 não, porque vai encupidar muito. Você pode ler aí na sua casa. Lá em 1 de João, é na frente. Primeira de João, no capítulo 2, versículo 8, diz, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, né? Se vão dissipando, conforme o que Pedro está escrevendo aqui, o que ele está querendo dizer isso aqui? Conforme vocês vão conhecendo
o Evangelho, a sombra da lei de Moisés vai se dissipando. Vai se dissipando. E a verdadeira luz, que é o Evangelho, e a verdadeira luz já brilha. Então, quando você conhece a graça de Cristo através do Evangelho, a sua mente brilha, ela te faz conhecer quem é Deus e quem é você, a quem você pertence. Mas quando essa luz não entra na mente, aí vem o sócio, o Satanás, para perturbar a igreja. Eu chamo de perturbação. Atos dos Apóstolos, volta lá um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Tem mais duas passagenzinhas aqui. Capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo do 13 ao 15. Versículo 13. Ao meio, esse viu, né? Aqui foi, é um relato de Paulo, né? Esse viu a luz. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente. Será que Paulo viu Satanás aqui? Porque nosso sistema religioso diz que a luz, a estrela da manhã caiu do céu. Então, Paulo deve estar vendo aqui Satanás, então. Mas não, ele estava vendo Cristo ressuscitado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então a luz brilhou para Paulo, o Cristo ressuscitado, né, como em forma de luz, que ele é a luz do esplendor. Apareceu para Paulo e seus companheiros, mas falar, ele só falou com Paulo, só Paulo ouviu o que ele falou. A mim e os que iam comigo. 14. E caindo todos, então todos que viu aquela luz caíram de joelho no chão. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua lavassunga na bacia, siricanta lá na mata. É isso, porque quando um pastor sobe em cima de um chamado púlpito, que não é altar, é picadeira, primeira coisa, vão sair de língua, como se Deus tivesse falado em língua com alguém. Paulo aqui, ó, uma voz que me falava em língua hebraica, porque era a língua materna de Paulo, apesar que Paulo sabia outras línguas, né? outras línguas e nações, né? Como é que chama? Paulo falava em várias línguas, porque ele era estudioso, ele cresceu com Gamaliel. Então Paulo conhecia outra língua, mas o Cristo ressuscitado falou em outra língua por meio? Não, falou na língua dele. Então Deus não fala em língua com ninguém. Quando você vê isso dentro de uma igreja, isso é uma blasfêmia até, né? Falava em língua hebraica, na língua de Paulo, na língua materna de Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é reclassitares contra os aguilhões. 15. Então eu perguntei, Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te. Vamos ler até o 15, né? Então eu já li até o 15. Eu vou ler o 16, já que eu comecei. Mas levanta-te e afirma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci
para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então já, tu vai vendo isso aqui, mas vou estar contigo em outros lugares, tu vai ver, mas em outros lugares. Te aparecerei ainda. Então, você vê que outra mudança, que essa linguagem aqui, diz que é anjo dentro das igrejas, falando língua de anjo. Em lugar nenhum aqui tem anjo falando com ninguém. Aqui são línguas de nações, idiomas, né? Era aquela palavra que eu queria falar, idioma. Que naquela época não tinha muitos idiomas, cada nação, por mais perto fosse de uma da outra, cada um tinha a sua língua, tinha a sua linguagem, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, um versículo só. Não vos sobreveio tentação. O povo diz que se passa uma mulher bonita na rua, os homens dizem, é a tentação do diabo. Tudo eles acham, eles mudam, né? Para eles tudo é a tentação de Satanás. Mas o Evangelho está dizendo aqui, não há tentação que não seja humana. Então, quando nós entendemos que não há tentação que não seja humana, quem foi que tentou Jesus lá no templo, no deserto lá? A carne dele, a parte humana que ele tinha, né? Ficou com fome, 40 dias sem comer. Então, a carne, a natureza humana tentou ele, né? Estava contra o espírito que estava em santidade, em santificação. A carne tentou, quero comida, se vira. Então não há tentação de Satanás, é a carne, é a nossa carne. Para nós aceitar que existe um Satanás, nós temos que aceitar que essa carne nossa é um Satanás. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então aqui você já quebra aquelas pregações que eles falam que Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Não existe isso. É a carne humana que já nasceu debilitada, né? A tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, né? O que a carne humana pode fazer, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vamos ler até o 13, eu já li até o versículo 13. Eu vou ler só até o 13 mesmo. Para nós encerrar, não tem mais outra passagem aqui. Abra sua Bíblia em Romano, tem mais duas de Romano e finalizar em outro. Romano, um pouquinho mais atrás. Romanos, no capítulo 7, do versículo 15 ao 19. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço
o que prefiro, o que o Espírito quer. Você vê a briga que existe entre o Espírito e a carne. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que detesto. Porque nós que vivemos em Cristo, nós temos que nos suportar como um ser espiritual. Como na verdade nós somos seres espirituais com experiência em carne. Nós não somos ser carnal com experiência em espírito. E é assim que nós temos que viver essa vida de um ser espiritual com experiência em carne e vigiar a carne. O versículo 15, né? Eu prometi de ler. Começa do 15, né? Aliás, nós lemos o 15, o versículo 16, vamos ler até o 19. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Se eu faço, né? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Paulo não diz que a lei é boa, mas para quem cumprisse os 613 entre mandamentos e obrigações. Se não cumprisse, a lei era ruim. Né? É o que ele está afirmando aqui. Se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei, eu estou de acordo com a lei, estou cumprindo a lei. Consinto com a lei, que é boa. 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu. Você vê que Paulo está nessa briga entre carne e espírito. Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Habita na carne. Era a carne que transgredia a lei. Né? A carne ela não cumpria, a carne não conseguia. A lei era para a carne, né? Não era para o espírito, era para a carne, mas a carne não conseguia cumprir a lei. Habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o Satanás de Paulo, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim. Querer o bem está no Espírito. Está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque quem efetuá-lo? Quem tem que efetuar? A carne. A carne que efetua as coisas. É a carne que rouba. É a carne que mata. É a carne que briga. É a carne que amaldiçoa. É a carne que fala falsidade, injúria, mentira. Quem é? É a carne. Não é um ser que faça tudo isso. É a carne que faz. Então, se você tem que aceitar algo com Satanás, tem que aceitar a sua carne. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço. Esse faço. Eu vou ler o 20 ou não? Não vou ler o 20, não, para não compilar. Vamos encerrar aqui, que está com uma hora. 1 Timóteo, para nós encerrar. 1 Timóteo, capítulo 6. Não, 1 Timóteo, o que eu fiz aqui? 1 Timóteo, capítulo 6, né? Não tem, né? Timóteo é um livro, é um capítulo só. Então eu escrevi aqui, 1º ou 2º Timóteo tem. Acho que era 2º Timóteo. Não, 2º Timóteo também não tem, capítulo 6. Então eu anotei aqui errado. Aqui. Então, meus amados, então vou encerrar por aqui então. Então isso aí, meus amados, o que nós temos que conhecer, as mudanças que se faz dentro do sistema religioso. Que uma vez nós conhecendo, nós não vamos fazer o que eles querem. Né? Eles chamam Jesus de Lúcifer, porque
ficou bem claro que Lúcifer, a palavra Lúcifer é uma força de expressão da estrela da manhã, da luz, de estrela da manhã, que eu escrevi aqui, sabe? A expressão da palavra é filho da luz ou estrela da manhã. Que em Satanás, o Satanás nem sequer existe. Como ele pode ter luz? Então, meus amados, cada dia a gente vai aprendendo se comportar, crescendo em graça, em espírito, para assim o que nós fazemos mais coisas boas. Não vou dizer que nós vamos fazer 100% de coisas boas, mas vamos cada dia se esforçando para fazer o máximo de bom para o nosso próximo e para Deus. Uma vez que nós fazemos coisa boa para o nosso próximo, nós estamos fazendo para quem? Para Deus. Amém, meus amados? Então, sejam todos abençoados pela graça do Cristo ressuscitado, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Então, assim, nós, com esta palavra, nós vamos entrar numa semana suave, leve, né? Sem Satanás na nossa frente, sem essa briga. Nós vamos em paz. Paz essa que nós não vemos dentro do sistema religioso. Porque dentro do sistema religioso, a briga é cerrada ali, ó. É Satanás brigando, sacando de um lado para outro. E eles, como são seres carnal, como é que eles vão ver o Satanás para dar uma de esquerda na orelha dele também? Então, graças a Deus que nós sabemos que Satanás não existe, assim nós temos paz no nosso interior, e a cada dia, em tudo que nós fazemos, hoje pelo menos eu tenho paz dentro de mim, né? Durmo sossegado, não tenho... Antes eu tinha sonhos absurdos, hoje eu não tenho, porque a minha mente, ela está sarada, ela está curada, graças a Deus, amém? Paz eterna a todos vocês, e até quarta-feira, a partir das 19 horas, que geralmente é às 8, né, às 20, mas é porque de repente eu chego em casa cedo, aí dá tempo de começar mais cedo, amém? Então ficar ligado que dá tudo certo, amém? Paz eterna.